Fala galera, beleza? Tudo bem? Mexicano aqui. Venho trazer mais uma aula para o nosso curso de cálculo. Aula número 8, onde a gente vai continuar o nosso estudo sobre a derivada. Então, fazendo uma retrospectiva do que a gente viu na aula 6 e na aula 7. Na aula 6, a gente comentou sobre qual é a definição de derivada e qual é a sua interpretação geométrica. Você lembra? A derivada, ela significa uma função que representa o coeficiente angular da reta tangente a uma certa função num determinado ponto. A gente chegou a essa conclusão, né? E na aula 7, a gente falou um pouquinho sobre a derivada de certas funções primitivas que a gente conhece. Por exemplo, a polinomial, a função logarítmica e a função exponencial. E eu fiquei devendo para vocês as funções trigonométricas, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, beleza? Hoje eu vou comentar com vocês sobre a regra da cadeia, que é uma técnica extremamente importante que ajuda, né, permite a gente calcular a derivada de funções compostas, beleza? Que é um tema que a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade de entender. Então, vamos à nossa regra. Basicamente, imagina que você tem aqui uma função composta, certo? Então, gof de x. E aí, o que significa esse gof de x? Você se lembra? Toda vez que a gente tem essa notação aqui, ó, gof de x, isso é a mesma coisa que g da f de x, certo? Então, significa que dentro da função g, o que está entrando nela é a função f. Então, é como se o domínio da função g de f fosse a imagem da função f, certo? Então, essa é a dinâmica aqui da função composta, né? E aí, se eu quiser derivar uma função composta, né, uma função desse tipo assim, gof, como que eu faço? Bom, o primeiro passo é você pegar essa função e derivar ela do jeito que a aparência dela está te indicando. Então, se ela for uma função polinomial, então você vai derivar ela como se fosse uma função polinomial. Se você perceber que ela é uma função exponencial, você vai derivá-la como se fosse uma função exponencial. Tá legal? Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês poderem entender melhor isso daí na aula de hoje. Beleza. Ué, mexicano, mas quando eu tenho uma função composta, nem sempre o resultado vai ser uma função desse tipo. Às vezes pode ser uma mistura, né? Como o nome já sugere, uma composição. Exatamente. Só que você vai ter que se basear na g, que é a função que está do lado de fora. É ela que vai estar indicando a natureza da função para a gente. Então, você não vai olhar para a natureza da função composta, você vai olhar sempre para a natureza da função g, a função de fora. Beleza? Então, esse é o primeiro passo, derivar a função de fora. O segundo passo é a gente multiplicar, e aí que vem o nome, regra da cadeia. É como se fosse uma corrente em que cada arco, ele vai, cada dobra, né, ele vai grudando um no outro. Então, formando assim uma cadeia, formando uma corrente, né, um elo, certo? E aí, depois de feito isso, você vai derivar a função que está lá dentro, a função que está entrando na função g, né? E vai ficar aqui derivado lá de fora. Mexicano, por que isso é verdade? Bom, lembra que na aula passada a gente comentou sobre algumas propriedades que a derivada possui, né? Lembra? Derivada do produto, derivada do quociente. Tudo isso deriva da definição de derivada, aquela utilizando limite, lembra? Então a gente consegue demonstrar essa relação usando essa mesma definição. Mas não é o nosso objetivo nessa aula. Nosso objetivo é pensar em como que esse tipo de coisa é cobrado nos concursos que vocês irão fazer. Então vamos lá. Por exemplo, derive h, que é uma função de reais em reais, definida por h de x igual a raiz quadrada de x quadrado mais 2x mais 3. Beleza. Então, isso daqui não é uma função polinomial, né? Tenho certeza que você entende isso. E eu não sei muito como derivar. Como é que eu vou fazer isso?
Então o truque vai ser você pensar assim, ó, a função que está entrando é essa parte aqui, ó, x² mais 2x mais 3. Eu vou chamar de f, só para você visualizar melhor. Essa substituição, entenda que é apenas um truque de visualização. No futuro, quando você estiver bem treinado em relação a esse tipo de coisa, eu tenho certeza que você vai derivar isso daqui direto sem ter que fazer essa substituição. Mas para a nossa primeira vez, vamos com calma, vamos devagar. Então vamos lá. Então fiz essa substituição. Como que fica a representação de h? Raiz quadrada de f de x. Beleza. Agora, olha para isso daqui, né? Isso daqui tem esse formato, f elevado a meio. E lembra, quando eu tenho uma função do tipo alguma coisa é elevado a um certo expoente real, eu vou interpretar isso como uma função tipo polinomial, lembra? Que é aquele caso que a gente viu na aula passada, que é o caso do tipo x elevado a n, né? Toda vez que o expoente for uma coisa fixa, então você está lidando com uma função tipo polinomial. Eu sei que não é um polinômio, porque o expoente é um número racional, é não inteiro, só que como é que eu derivo esse tipo de coisa? Lembra? A gente joga o expoente para frente, né? Repete a base e faz o quê? n menos 1 no expoente, subtrai 1 do expoente. Então é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar esse meio, repara que esse meio aqui, ó, ele vem para frente. Legal? Tranquilo? Ele vem para cá, depois eu subtraio 1 ao expoente. Legal. E aí repara que a base, ó, ela permanece a mesma. Por mais que não seja uma constante, ou sei lá, é uma função. Eu vou continuar com a mesma função. Agora, aí é que entra a regra da cadeia, que é onde muita gente erra. Aqui dentro eu tenho uma função. Essa função, ela não tem uma derivada igual a 1. Né? No caso, se for x, a derivada de x a gente sabe que é 1. Então eu teria que multiplicar por 1 aqui, né, usando a regra da cadeia. O que não faz nenhuma diferença. Mas aqui, a função f, ela tem uma derivada. E essa derivada ela vai aparecer aqui por conta da regra da cadeia. Percebe? Então é aqui que a regra da cadeia se faz presente. Então vamos lá. Derivando a função f, como que fica? Ó? A função f é x² mais 2x mais 3. Então eu vou derivar ela e olha que sorte, também é um polinômio. É uma coisa do tipo polinomial. Então, desce o 2x, a derivada de 2x dá 2 e a derivada de 3, como a gente viu nas últimas aulas, a derivada de constante é o quê? 0. Então vai ficar 2x mais 2. Vamos substituir aqui, né? Então vai ficar h' de x igual a meio, que multiplica. Aí eu vou voltar com a função f, x² mais 2x mais 3, elevado a menos meio, porque menos meio? Meio menos 1, vezes a regra da cadeia, 2x mais 2. E agora é só a gente arrumar isso daqui. E a gente vai ter que a derivada dessa funçãozinha aqui é x mais 1 sobre raiz quadrada de x² mais 2x mais 3. E aí, assim, é extremamente importante deixar claro que quando a gente quer derivar uma função composta, eu estou deixando subentendido, né, para a gente não criar um enunciado muito grande, pessoal, tá subentendido que a função gof, ela existe, ela está bem definida, seu domínio está bem definido, tudo bonitinho, certo? Então isso daqui vai ser verdade para todo x que está no domínio da função f, beleza? Vamos ver outro exemplo aqui. Por exemplo, imagina que você tem aqui a função f definida por x vezes g de x ao quadrado. Eu quero que você calcule a derivada da função f no ponto 1. Supondo que g de 1 vale 4 e g' de 1 vale 2. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar das aulas anteriores, né? Eu sei que isso daqui é um produto, ó, x vezes alguma coisa. É um produto de duas funções. Então eu vou lembrar que a derivada de um produto é derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, certo? Então como é que vai ficar a derivada disso aqui? Derivada do primeiro, que é x, vai dar 1 vezes o segundo, que é g de x ao quadrado, mais x, que é o primeiro, vezes a derivada do segundo, que é a derivada de g de x ao quadrado. Só que o que nós temos aqui? Uma
função composta. Então, ó, 1 vezes isso vai repetir, vai dar isso, o x repete. Agora, como é que eu derivo uma função composta? Eu derivo a função e multiplico pela regra da cadeia. De onde vem esse 2x, mexicano? É a derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado dá 2x. Legal? Então, vai ficar 2x vezes x, que dá 2x ao quadrado, certo? E agora, como ele quer no ponto 1, a gente vai fazer x igual a 1, né? Vamos fazer x igual a 1, e aí vai ficar a derivada da função f no ponto 1 é g de 1 mais 2g' de 1. E olha que sorte, ele deu essas informações pra gente, 4 e 2. Então, eu substituo esse por 4, substituo esse por 2. 4 mais 2 vezes 2, faz a multiplicação primeiro, não vai errar isso. 4 mais 4, 8. Legal? Então, nós temos aqui 2 exemplos, né, que mostram, né, ilustram pra gente como é que a gente vai estar aplicando essa ideia da regra da cadeia. Que, repara, agora permite você calcular a derivada de várias funções, né? De funções muito diferentes, né? Por mais que você tenha funções dentro de funções, você vai conseguir derivar facilmente, né? Então a regra da cadeia, ela é super poderosa, é uma grande bazuca aí no seu arsenal. Vamos lá, pessoal. E aí, uma aplicação bacana sobre a regra da cadeia é a derivada da inversa, que é um tema que a Escola Naval e a EFON adoram, né? Então, por exemplo, ele dá uma função e ele pede calcule a reta tangente normal à curva, a reta normal à curva, ou a reta tangente que ela é tangente à inversa da função. Caraca, como é que eu faço esse tipo de coisa? Então, a gente vai usar sempre esse modelinho aqui, ó. O que a gente lembra lá da teoria de função inversa, pessoal? Que quando eu faço a composição entre a inversa e a função primitiva, isso dá identidade, isso dá x. Então, sabendo isso, a gente pode derivar aqui os dois lados dessa equação, né, dessa identidade. Então, vai ficar a derivada da inversa na f é igual à derivada do x, que é 1. Opa, mas isso aqui é uma função composta. Então, a derivada da função na f vai ser, eu vou multiplicar pela regra da cadeia, a função que está dentro, que é f' de x, isso tem que dar 1, isola o que a gente quer, e a gente vai ter aqui f', 1 sobre f' de x. Então, olha que curioso, a derivada da inversa da função avaliada na função é igual a 1 sobre a derivada da função. Ficou confuso? Eu sei, né? Mas cuidado, pessoal. Não é que a derivada da inversa é o inverso da derivada. Não é tão simples. Porque aqui nós temos o quê? A entrada não é bem o x. A entrada é o f de x. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Aqui a gente está avaliando a derivada da inversa avaliado na função f, não avaliado no x propriamente dito. Então você tem que tomar muito cuidado e ter atenção com isso. Eu sei que você está sedento aí por um exercício que envolva essa ideia e eu vou estar atendendo o seu pedido, né? Vamos fazer aqui um pequeno corte para a gente dar uma olhadinha aí no exercício bem bacana em relação a isso aqui, pessoal. Já volto. Vamos para o exemplo que eu havia prometido, uma questão que caiu na Escola Naval. Bom, essa questão nos dá aqui uma função não muito usual, né? X mais ln de x, definida no domínio x maior do que zero. E ele fala que essa função, ela possui uma inversa, ela admite uma função inversa. Ou seja, g de x é f a menos 1 de x, é a função inversa de x. Ele chama essa função de g de x. E ele quer que a gente calcule a segunda derivada, repara que tem 2 tracinhos aqui, indicando que ele vai derivar 2 vezes. Ele quer que a gente calcule a segunda derivada da inversa no ponto x igual a 1. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar, né, o que significa o x ser 1 na inversa, né? Então, por exemplo, lembra que a definição de inversa é o seguinte: se eu sei que f de A é igual a B, então, se eu jogar B na inversa, vai
voltar a ser A. Então a inversa, ela troca o domínio com a imagem, né? Então o A vira B e o B vira A, certo? Como eu quero que o x dê 1 aqui, ou seja, o B tem que ser 1. Então a gente tem que pensar na função original um A que faça o resultado ser igual a 1, certo? Então vamos lá. A gente tem que imaginar um valor de x que faça isso aqui ser 1. Um candidato seria o próprio 1, né? Porque se eu fizer f de 1, vai ser 1 mais ln de 1. E aí a gente vai lembrar que o ln de 1, ou melhor, o logaritmo de 1 em qualquer base, né, é sempre 0. Então, a gente deu sorte, né, com esse teste. F de 1 é igual a 1, certo? Então, era exatamente o que a gente precisava. Legal? Agora que a gente já observou isso, vamos usar aquela regrinha que a gente viu na última aula. A gente sabe que se eu pegar a inversa, que no caso é a função g, e avaliar na função primitiva, e eu quiser a derivada disso, né, então vamos botar aqui o tracinho aqui, isso aqui significa 1 sobre a derivada da função primitiva. Então, se eu trocar o x por 1 nessa equação, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar aqui g' de f de 1, que a gente sabe que vai dar 1 de qualquer jeito, então tá tudo bem, é igual a 1 sobre f' de 1. Então, vamos calcular a derivada da função primitiva? Então, a derivada primeira da função primitiva vai ser, ó, derivada de x, que é 1, mais a derivada de ln, que a gente viu na última aula, não sei se você lembra, mas a derivada do ln é 1 sobre x. Então, vai ficar aqui 1 sobre x, o que significa que a derivada de 1 de f no ponto 1 vai ficar 1 mais 1 sobre 1, que dá 2. Então, conclusão, né? Vamos trocar f de 1 por 1. Esse cara aqui também é 1. Então, a gente vai concluir que g' de 1 é igual a 1 sobre 2. Tá? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer a segunda derivada, né? E aí, como que a gente faz agora? A gente calcula a primeira derivada, certo? Então, a gente precisa pegar essa equação aqui, pessoal, e derivar mais uma vez, não é verdade? Então, vamos lá. Vai ficar segunda derivada de f de x. E aí, o que a gente faz quando tem uma função composta? Regra da cadeia. Vai ser igual a... Bom, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho a derivada de f a menos 1 de x elevado a menos 1. Opa, mas isso daqui, ó, isso daqui significa o quê, pessoal? Isso daqui significa uma função composta também, porque eu tenho uma função polinomial e dentro eu tenho outra função. Então, quando eu for derivar isso daqui, como é que vai ficar? Né? Esse menos 1 vem para frente, então menos 1 vem para frente, vai ficar f' de x elevado a menos 2, porque vai subtrair um expoente, e eu vou ter a regra da cadeia, que é a derivada de quem está dentro. Quem está dentro já é uma derivada, ou seja, vai ser a segunda derivada de f. Olha a equação aqui que a gente montou, certo? Passa a f' dividindo, ó, e a gente vai chegar à seguinte conclusão. Ó. Se você quiser, você pode decorar isso. Qual é a segunda derivada da inversa? É a segunda derivada é menos a segunda derivada da primitiva, dividido por... Ó, aqui já tem o f' ao quadrado, com esse outro f', vai ficar f' ao cubo aqui embaixo, né? Bom, essa é a ideia. Agora vamos lá. A gente tem que calcular a segunda derivada da função f. Então, segunda derivada da função f vai ser derivada de 1 é 0, derivada de 1 sobre x, a gente já viu, ó, é menos 1 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao quadrado. Como a gente quer avaliar no ponto 1, então a segunda derivada de f de x no ponto 1 vai ficar menos 1, certo? Menos 1 sobre 1. Agora vamos substituir aqui e vamos ver quanto que dá. Vou roubar aqui um pedacinho, depois a gente apaga, pessoal.
Então vai ficar G, duas linhas de f de 1, que a gente sabe que é 1, igual a menos a segunda derivada de f no ponto 1, que a gente sabe que é menos 1, então vai ficar menos menos 1, sobre o quê? Sobre a primeira derivada de f no ponto 1, que é 2, só que elevado ao cubo. Então, 2 elevado ao cubo. Isso aqui vai dar menos menos 1, 1 sobre 8. Então, essa é a nossa resposta. Acabou que a gente nem precisou usar o espaço, né? Legal? Tranquilo? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre derivação implícita, que é uma coisa que também conversa diretamente com a ideia de função composta, pessoal. Vamos lá. Então, imagina que eu tenho uma função que depende do x, só que ela não está isolada. Como assim, mexicano? Nesse caso aqui, ó, imagina que você tem a função f, ela está isolada em termos de x, certo? Então você sabe exatamente quem é essa função. Agora, nessa equação aqui, ó, xy ao quadrado mais y ao cubo mais x ao cubo igual a 1, eu consigo isolar essa função em função de x, mas vai dar muito trabalho, concorda? Porque o y, ele está ao cubo, então você teria que resolver uma função, uma equação terceiro grau em y para tentar isolar isso em termos de x, o que seria extremamente complicado, concorda? Então, será que existe uma forma mais simples de pensar na derivada dessa função y? E aí, quem responde essa pergunta para a gente é o Leibniz, né? Então, foram dois grandes personagens que estudaram o cálculo, o Newton e o Leibniz, e o Newton, em particular, ele estudou muito esse tipo de coisa, mas a notação dele era um pouco diferente. A notação dele era igual a que a gente tem feito até agora, usando esse linha. Enquanto que a notação de Leibniz era essa daqui, dy sobre dx. E esse d, pessoal, significa diferença. Lembra que para definir a derivada, a gente pegou um ponto e ele jogou para o lado um pouquinho, e aí a gente fez x mais h, lembra daquele hzinho lá nas primeiras aulas? Então, esse hzinho significa essa diferença do x e o x mais h. Então, é uma diferença, certo? E aí, dy sobre dx significa exatamente o quê? A ideia de delta y sobre delta x, que vem lá da geometria analítica, lembra? Que a gente também usou na primeira aula de derivada, para justificar a interpretação geométrica da nossa derivada. Então, essa é a notação de Leibniz, beleza? E aí, como é que o Leibniz interpreta isso? Ó? A gente quer calcular a derivada de y em relação a x, ou seja, o coeficiente angular, para quando x é 1 e y é 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar isso normalmente. Então, a gente vai fazer a derivada dessa soma igual a derivada do 1, que é 0. Só que como é que eu derivo uma soma, pessoal? É a soma das derivadas. Então, vai ficar xy ao quadrado, linha, mais y ao cubo, linha, mais x ao cubo, linha. Então, vamos usar a notação de Newton ainda, por enquanto. Agora, vamos pensar no que a gente está fazendo. A gente está derivando isso em relação a x. Então, eu não posso esquecer que y é uma função de x, então eu vou derivar ela também. Isso aqui é uma derivada do produto. Então, a derivada do primeiro, 1, vezes o segundo, que é y ao quadrado, mais o primeiro, x, vezes a derivada do segundo. E na derivada do segundo, ó, vai ficar 2y, lembra da regra da cadeia? Y', né? Mas quem é esse Y', mexicano? Esse Y' é justamente o que ele está pedindo. Esse Y' é exatamente o nosso dy por dx. Olha só que prático, né? E aí, mais, continua a história, ó. 3y ao quadrado vezes y', regra da cadeia aqui de novo. Mexicano, por que aparece o y'? Lembra, eu estou derivando em relação a x. Então, o y é uma função de x, eu tenho que derivar o y também, certo? E aqui, ó, derivada do x ao cubo vai ficar só 3x ao quadrado.
eu não preciso colocar um x', percebe? O y' já é o dy por dx. E isso daqui é igual a 0. Agora vamos isolar o y'. Vai ficar y' que multiplica 2xy mais 3y ao quadrado igual a... Então, peguei esses dois, passo esses dois para o outro lado, menos y ao quadrado mais 3x ao quadrado, certo? Então, o y' vai ser menos o quê? Y ao quadrado mais 3x ao quadrado dividido por 2xy mais 3y ao quadrado. E aí, repara que isso aqui é uma função que depende de duas variáveis, da variável x e da variável y. É como se fosse um vetor, né? Para pensar um pouquinho, tá vendo? Depende do x e do y. Então, a gente pode substituir, né? E calcular o que ele está pedindo. Então, o y' avaliado no 1 e no 2 vai ser menos quanto, pessoal? Vamos lá. Vai ficar, se o y é 2, vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes 1 ao quadrado, dividido por 2 vezes 1 vezes 2, mais 3 vezes 2 ao quadrado. Então, y' avaliado no 1, 2 vai ser 4 mais 3, que dá 7, então está dando menos 7, dividido por 4 mais 12, que está dando 16. Então, menos 7 sobre 16. E aí, qual é a interpretação geométrica disso? Isso aqui é o coeficiente angular da nossa curva. Então, se você isolasse o y e desenhasse o gráfico bonitinho, você teria uma curva, certo? Bem doida. Que eu nem me arrisco a dizer qual é. Mas o ponto é, se você quisesse calcular o coeficiente angular dessa reta tangente aqui, ó, no ponto 1, 2, no ponto 1, 2 seria exatamente o quê? O m de r, o m dessa reta, então o m dessa reta seria exatamente esse menos 7 sobre 16. Essa é a interpretação. Repara que eu consigo calcular facilmente o quê? A equação dessa reta, né? Como que eu calculo a equação dessa reta? ΔY sobre ΔX igual a menos 7 sobre 16. Tranquilo? Beleza? Bom, queridos, então nós falamos hoje sobre a regra da cadeia, vimos algumas aplicações interessantes, uma que caiu na escola naval, inclusive, e também falamos um pouquinho sobre a derivação implícita, tá legal? Então aguarde aí pelas próximas aulas que a gente vai falar sobre mais temas aí extremamente importantes para o seu concurso, beleza? Então, espero você lá. Valeu, pessoal. Até mais!